Queria saber com detalhes, como foi mostrar esse disco pros quatro. Detalhes. Demore. Eu comecei esse dia muito tranquilo. Eu ouvi uns passarinhos, tomei meu café da manhã, comi frutas, foi um café da manhã leve. Mano, falei, hoje eu vou mostrar o disco pro Racionais. Cheguei no estúdio, o pessoal tava montando as coisas, a gente fez uma sessão muito bacana. Era mais ou menos meio-dia, assim. E aí os caras começaram a chegar. Irmão, me bateu uma sensação que parecia que eu tava indo prestar o vestibular. O que você tá mexendo no bagulho dos caras? Isso é sagrado, não se mexe nesse lugar. E eu tipo, mano, o que eu fui enxerido de mexer na obra dos outros? E se os caras não gostar? No momento em que eles chegaram no estúdio, eu não fiquei emocionado somente pela tensão de estar ali, mas eu fiquei emocionado pela possibilidade de você poder se tornar camarada dos seus ídolos, mano. Talvez o principal ingrediente do novo não é a criatividade não, mano, é o medo. Quando você sente o frio na barriga, você sabe que você tá realmente se aventurando. Eu era o moleque da música do Racionais, né? Olha o neguinho vendo tudo do lado de fora. E agora eu tô aonde? E poder fazer uma homenagem pra eles e chamar eles num estúdio bacana, tá ligado? Com vários profissionais incríveis e poder dizer, vocês significam muito pra mim. Uma vez o Brown me falou isso. Qual o tamanho do obrigado que eu devo pro Public Enemy? Qual o tamanho do obrigado que eu devo pro Racionais, mano? Eu acho que é uma experiência intergeracional. Do moleque que ouve Emicida há 20 anos, da menina que ouve Emicida há 20 anos e que agora é pai, que agora é mãe, que agora é adulto, que agora tem suas contas, que agora mora sozinho, que agora tá nas suas próprias batalhas imensas que seus pais atravessaram e que você não compreendeu tão bem quando você era um adolescente e agora você tá na linha de frente. E você vai poder falar pro seu filho, olha filho, esse aí foi o Emicida das batalhas, hein, mano? Você perguntar, foi um disco rápido? Do ponto de vista objetivo? Foi, mano. Em geral, eu costumo demorar um pouco mais. Eu gosto de demorar um pouco mais. Eu gosto de demorar. E demorar hoje é um luxo. Não tem um chocalho nesse disco que não tenha sido alvo de uma pesquisa gigantesca. Fiquei com a sensação de que é o teu primeiro disco, talvez em muito tempo, que não tem tanto uma intenção pop. É um disco sem tanto refrão. Sem tanto refrão? Tem um refrão. Eu tava ouvindo esses dias, eu tenho um refrão. Eu falei, meu Deus, tem um refrão. A primeira música tem mais de 8 minutos, é um diálogo. Teve isso na hora que você tava fazendo o disco, de ser uma coisa muito mais próxima de você querer se expressar através daquilo, somente isso, e pensar menos em como vai bater, se vai tocar pra caramba, se vão cantar junto no show. Teve isso ou não? Não. O estalo inicial disso, ele se dá há muitos anos atrás. Eu tava ouvindo muitos discos que eu ouvi na adolescência. Obviamente, vários deles eram do Racionais. Tem coisa que você não toca, né, mano? Tipo assim... Deixa aí, esse bagulho tá só pra ser admirado. Mas chegou um momento que eu brisei muito em fazer um som pro meu eu de 16 anos. Dar um presente pra ele, sabe? Tem um poema do Mário Quintana, que ele fala isso, né? Que ele encontra uma foto dele, um retrato dele criança, e ele vira o retrato de costas na parede, porque ele não sabe o que aquele menino tá pensando dele, sabe? Eu fiz o oposto. Eu virei o retrato pra mim, justamente porque eu acho que ele teria muito orgulho. Depois de fazer toda essa jornada de indústria, mercado, arte, cultura, poder apresentar a música rap como um gênero completo, mano. O rap existe dentro de si mesmo há anos, tá ligado? Há décadas. Questionado nessa dimensão, às vezes pela imprensa, às vezes pelo mercado. Essa demanda, né? Puta, ó, o mercado gosta disso, tá ligado? Ó, esse tipo de fã gosta mais disso. Essas pessoas que também faz parte da base gosta disso. Sua família gosta de ouvir isso. Se você começa a fazer muitas vezes, você começa a corrigir tecnicamente. Então essas outras vozes começam a surgir. Então a gente tava obcecado com esse primeiro take, mano. E é foda como o primeiro take resolve, mano. É um disco que homenageia meus maiores ídolos na música. Tem nesse lance também, tem uma coisa da espontaneidade, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu entrevistei o fotógrafo Rui Mendes. Aí ele falou uma parada assim, que nos primeiros 5 minutos ele faz a foto e no resto é só perfumaria.
Aí, tipo assim, não importa. Ele falou, a verdade que ele consegue tá naqueles 5 primeiros minutos, que é quando você tem a espontaneidade. O primeiro disco do Fundo de Quintal tem uma hora que cai um cinzeiro, né? Você ouve o bagulho caindo, pô. Você já escutou Tiro ao Álvaro, Elis Regina e Adoniran Barbosa? Você já escutou no o Fade, quando a música tá acabando, mano? Coloca no talo. Você escuta o Adoniran Barbosa inseguro, provavelmente virando pro técnico e perguntando assim: e aí, ficou bom? Sai bom. Mano, devia ser uma tensão desgraçada entrar no estúdio com a Elis Regina, que a mulher cantava tipo... Diz uma coisa, por que Cores e Valores? É um disco onde eu acho que o Racionais faz um exercício estético fascinante, mano. Fascinante, que eu não tenho certeza se o público compreendeu a magnitude dessa experiência. Somos o que somos, cores e valores. Conspiração funk internacional em Jamaica, Queens. Mundão saber. Às vezes, os nossos fãs eles não entendem a ideia no começo. Talvez os próprios fãs do Racionais vão descobrir isso. Talvez eles reobservem o disco com outros olhos a partir de agora. Mas isso é algo que me tocou desde o primeiro momento. O Cores e Valores é um disco de muita coragem. Ele é um movimento, e o Racionais tem isso como uma característica inerente da carreira, né? O Racionais, ele faz essa curva aqui, todo mundo começa a correr pra lá, ele vai dar um cavalo de pau e vem pra cá. Aí a gente fala, puta, mano, olha de onde os caras estão vindo agora. E você ali tava pra lançar o segundo disco, vindo de um primeiro disco muito bem sucedido, né? Você criou um outro momento, trazendo outra geração, né? Pré-trap ainda. É curioso. Mas olha que bagulho louco, mano. Quando você olha, por exemplo, quanto vale o show. Corpo negro, seminu, encontrado no lixão em São Paulo. A última abolir a escravidão. Dezembro sangrento, SP Muducão promete. Nossa, chuva de bala em 87. Quanto vale o show? Quanto vale o show? Você não sente a triunfo nela? Rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. O espírito da minha geração, mano, encapsulado numa forma. É o espírito das batalhas de MC começando a se tornar popular, ganhando um outro nível, tá ligado? De reconhecimento, tá ligado? Sobreviver no Inferno foi o espírito de um outro tempo. Nada como um dia foi o espírito de um outro tempo. Foi o tempo de batalha, mano. O que mais me pegou nessa rima é a possibilidade de viajar pela adolescência do Mano Brown. E é muito natural, mano, pra nós que tem a chance de conviver com ele, tá ligado? De ver que, tipo, é realmente a forma que ele fala de todas essas coisas. Meu primo resolve ter, revolve, envolve, tantas revoltas, envolve-se fácil. É ó brincadeira, mano. Isso aí é absurdo. Olha a brincadeira com o som da palavra, tio. Mano, esse bagulho me tocou num lugar que eu sempre... Foi a primeira que eu falei, mano, quero fazer uma versão dessa música. Aí ele falou, louca, essa música é louca, tá ligado? Eu sempre, mano, eu já mandei, sei lá, 20 mensagens pro Brown falando dela. E aí eu quis fazer um exercício, tendo como ponto de partida onde termina a música dos Racionais, que é o momento que eu tinha 3 anos. Essa época que você tava indo pras batalhas, tua mãe não gostava? Não, foi uma luta, assim, foi... É difícil, mano, e hoje eu entendo num outro lugar, por causa da experiência de vida que a gente teve, né? Meu pai foi um DJ frustrado, e a frustração do meu pai tem uma relação direta com o alcoolismo, no qual ele caiu. A relação do alcoolismo tem um vínculo direto com a forma como ele morreu. E você ter esse fantasma dentro da sua casa gera uma situação de assombro, nasce parte do receio aí nesse lugar. E eu acho que tem também uma outra coisa que eu venho do lugar da sociedade de onde a gente não é moldado para sonhar. A gente é concebido como engrenagem. Eu acreditei de um jeito muito aguerrido. Eu tava vendo uma coisa que ninguém mais estava vendo no meu universo. Então assim, você foge do que é o pré-estabelecido, você desalinha o chakra de todo mundo em volta. Então você enfrenta muita resistência. Como você precisa resistir àquilo também, você entra no embate direto. E aí nossa relação também foi uma relação de muitos embates. As batalhas vão surgir nesse contexto. A música rap, como a música rap era percebida nos anos 90, no começo dos anos 2000, muita coisa não muda, né? E hoje a gente tá falando do quê? De facções de políticos de direita
associando mais uma vez a música urbana ao crime. Cê tá ligado que eu vou causar sua morte? Tatuou um trevo, mas hoje você tá sem sorte. Vai fazer o quê contra o Emicida? Senhor Jesus, pelo amor, me tira daqui com vida. Eu ganhei a batalha da Liga dos MCs em 2006. Eu dormi na calçada com o prêmio no bolso. Porque minha mãe ficou brava de eu ter ido pro Rio de Janeiro. Demorou pra ela entender. E a gente nunca falou sobre isso. Minha mãe era teimosa na escrita dela. E acho que ela demorou muito pra entender que eu só insisti na minha escrita porque eu não via ela abandonar dela. Minha mãe parava assim, você ia pegar, sei lá, um retrato, aí você achava atrás do retrato e tinha um poema. Um caderno de receita e tinha um bagulho escrito a respeito do bairro. Foi ver esse bagulho que me fez escrever. E aí, no meio das nossas tretas ali, de alguma forma, minha capacidade de improvisar também evoluiu por causa disso. Eu tive que levar tudo pra dentro da minha cabeça. Eu não podia ter uns cadernos, tá ligado? Pra anotar os bagulhos, porque sempre ia gerar algum tipo de treta, sabe? Não podia deixar, tipo, os discos assim, porque ia gerar uma discussão, ia gerar uma situação mais difícil. E foi aqui que eu fui montando minhas rimas. E aí eu fui pras batalhas, que era o lugar onde, mano, eu podia colocar tudo isso pra fora. Eu tô com o Mike, vou mais longe do que o Luke Skywalker. O tênis é de B-boy, vai vazar no mil no Moonwalker. No Moonwalker não, é no Moonwalker. Eu vou fazendo rap aqui, tipo Stalker. Agora eu vou fazendo meus versos, é verdadeiro. Como quando as pessoas perguntam pra mim, quanto tempo você tem de carreira? Quando conta o tempo de uma carreira? É quando você começa a receber por isso? Você escreveu desde o começo, você recebia pra escrever? Não. E hoje, você recebe por tudo que você faz? Também não. Não é uma profissão, mano. É uma forma de existir, tá ligado? É uma obsessão mesmo com a palavra, assim, com o texto. Quem ficava muito assustado com isso era o Chico Bosco, porque ele achava que o barato prescindia algum tipo de harmonia. A harmonia que o rap busca tá na vida, tá no ambiente que tá em torno dos rappers. Sacou? Essa é a razão pela qual a gente vai levar pra dentro da nossa música, mano, o som da viatura, tá ligado? As vozes, tiro, tá ligado? Eu vou pegar aquela atmosfera e condensar dentro de uma música. E aí eu vou pegar cada uma daquelas palavras e desenhar isso como se fosse um filme. É um roteiro. Toda a função que precisar pra não ter como não ter onde se esconder. Vão te achar, te perseguir, consumir, aniquilar, iludir, presentear com isso aí, conforto pra alimentar. Primeiro eu fui pedreiro, depois eu fui artesão e depois eu fui pro estúdio. Eu trabalhei no estúdio em 2004. E aí em 2005 eu fiquei fazendo uns freela. Foi aí que o Felipe Vassão salvou minha vida 1 milhão de vezes. Porque toda vez que pintava alguma coisinha que eu pudesse fazer, ele me levava pra fazer. Foi assim que a gente bateu a laje da casa da minha mãe. 2006 foi o ano das batalhas, mano. 2006 foi o ano que eu mais batalhei. Começou em 2004, mas 2006 foi o ápice. 2007 ainda batalhei um pouco. 2008 eu achei que eu tava pronto pra lançar Triunfo. Que eu já não trabalhava mais no estúdio, mas eu usava a estrutura do estúdio nas horas vagas pra poder descarregar e gravar. A frase que você tava postando no Instagram, que é a frase que tem no seu primeiro disco, na primeira música é a que abre. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Quando essa frase chega pra você, lá atrás, e como ela chega pra você agora? Rap é sobre trocar ideia, mano. Aquilo ali foi a coisa mais importante pra ser dita em 2009, antes de qualquer outra coisa. Começava-se a se falar sobre uma possibilidade de um sucesso comercial do Emicida, a possibilidade mercadológica do Emicida, e aquilo precisava ser afirmado naquele momento. A forma como essa letra viaja nesse lugar de tipo, mano, ela brinca muito com paradoxos, né? Os MC nem sabem mais se pede um drink ou pede paz. 2009, podia ser 2025. Nós é o Ruge ou Racionais. A cota é luta ou tanto faz? Se essa porra de nós existe mesmo, ou é outra ideia que ficou pra trás, saca? Quantas coisas valiosas nós abandonamos em nome de coisas que hoje a gente também não acha que tem a solidez que a gente imaginou que teria. Se você quer ser alguém no mundo, você vai ter que ser você. E isso aí sou eu. Esse é o caminho que eu gostaria de seguir pra sempre. E aí eu retorno, eu sancofa, né? Nunca é tarde pra voltar e aprender com o que ficou pra trás.
Ou o provérbio que abre o filme amarelo, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Você já contou a história do nascimento. Eu queria saber um pouco mais da experiência em si do Laboratório Fantasma, virando empreendedor e virando empresário. Os Racionais já fizeram isso, com Cosa Nostra. Grande referência, inclusive, nesse caminho. Só que de um jeito diferente, né? Eles nunca tiveram nenhum acordo com ninguém, né? Era uma coisa deles. Aparecer pro Brasil inteiro tendo o controle da própria narrativa. Vocês conseguiram isso, só que num outro momento da indústria e fazendo outros acordos no meio do caminho para se viabilizar. Como foi essa experiência, assim, olhando agora? Mano, a gente usufruiu de possibilidades que o nosso tempo oferecia, com uma capacidade de jogar nesse terreno. A Laboratório Fantasma é uma ideia, mano, de tipo, vamos lá buscar. E a gente foi esbarrando com uma série de situações. Algumas não foram bacanas. Várias delas foram até traumáticas, se a gente for olhar por essa perspectiva. Mas muitas foram. Você pode contar alguma situação dessas traumáticas aí? Não. E eu tenho que te perguntar, senão não estaria fazendo o meu trabalho. O que aconteceu contigo e com o Fiote? Existe Laboratório Fantasma? Não existe mais? O que acontece é a Laboratório Fantasma continua dentro de um litígio a partir desse desacordo e a gente não tem uma previsão, pelo menos não até esse momento, de fazer novos projetos através dela. Tem uma expectativa muito grande de que eu entre em detalhes, de que eu fale a minha versão. Mas, mano, você tá ligado, eu nunca fui uma pessoa que mergulhou e colocou esse tipo de polêmica à frente das coisas que eu quero oferecer pro mundo. Eu não quero ser protagonista desse tipo de situação, saca? E é por isso que eu prefiro não visitar esse assunto. Eu já não acredito mais que o modelo de negócio da última década, da última uma década e meia, possa ser sugerido como algo positivo. Acho que, inclusive, tendo a acreditar que ele é uma bananeira que já deu fruto. O que a gente vai ter que entender agora é como a gente capitaliza em cima da nossa criatividade, baseado numa experiência que também é capaz de oferecer soberania digital para as pessoas. E esse é um desafio que coloca a gente em rota de colisão com as plataformas. Tudo que a gente fez antes foi baseado em possibilidades que o mercado apresentava naquele momento. A publicidade, cliques e likes e poder monetizar essas coisas, visibilidade, número de seguidores. A conversa hoje está indo para um lugar completamente diferente, né? Existem muitas experiências. Há quem diga que a internet precisa voltar a ser um protocolo, não uma plataforma. E eu tendo a concordar com essa ideia, sabe? Só que é um grande desafio monetizar nesse universo. Eu acho que o que melhor orienta quem está chegando agora é proteja a sua verdade. A relevância, no momento em que a gente está trocando essa ideia, ela está baseada em vozes que têm a capacidade autêntica de falar por uma comunidade. Pessoas que não são ameaçadas pela inteligência artificial porque elas significam alguma coisa fora do digital. A competição em torno de números, seguidores e views, ela vai se tornar irrelevante porque são métricas que podem ser reproduzidas dentro de uma agência por qualquer pessoa que tenha ou não vínculo com uma coisa verdadeira. E todos nós estamos procurando um bagulho de verdade. Qual é o poder que a cultura dá para nós? Como a gente consegue produzir uma transformação real na sociedade a partir da arte? E quais as possibilidades que o Emicida abre por estar nesse lugar defendendo essas ideias? São possibilidades infinitas que surgem no meio dessa fricção aí, nessas metralhadas de, mano, umas ideias vai, outras ideias não vai. O importante é nós aqui junto no que vem.